O homem que aprendeu a afinar aos 35 anos, Daniel era um sistema perfeito, um código humano compilado para eficiência máxima. Seu universo era uma matriz de monitores de 34 polegadas, seu ritmo de vida era ditado por sprints de 2 semanas, e sua linguagem nativa era uma mistura de Python e jargão corporativo. Na Metasis Solutions, ele era um ativo valioso, o arquiteto de sistemas que mantinha a nuvem da empresa funcionando. Um solucionador de problemas silencioso e infalível. Seus dias começavam às 7h30 com café amargo e terminavam quando o problema de produção era resolvido, fossem 19 horas ou 2 horas da manhã. O burnout não chegou com um colapso dramático. Foi uma corrosão lenta, um vazamento de memória na sua própria alma. Primeiro foram as dores de cabeça que os analgésicos não curavam. Depois, a insônia, onde ele deitava exausto, mas sua mente continuava compilando linhas de código fantasma, revisando commits mentais. O silêncio, que antes era um bem precioso, tornou-se aterrorizante. No vazio entre uma notificação e outra, um zumbido ansioso tomava conta, um ruído de fundo de servidor que ninguém mais ouvia. Seus friends no Slack eram centenas, seus colegas de trabalho dezenas. Seus amigos? A pergunta ecoava no vazio de seu apartamento moderno e impessoal, com a mesma pertinência de um erro 404, página não encontrada. A queda final foi banal. Uma demanda absurda de um diretor, um prazo impossível, e um servidor crucial escolheu aquele momento para dar adeus. Enquanto tentava revivê-lo, suas mãos sobre o teclado começaram a tremer. Não era cansaço. Era um pânico puro, primitivo, diante da tela que piscava erros em vermelho. A sala fechada do escritório, com sua iluminação fluorescente, de repente pareceu sufocante. O ar-condicionado soava como o suspiro de um grande animal moribundo. Ele se levantou, saiu sem dizer uma palavra, pegou o elevador e, do lado de fora do prédio espelhado, respirou o ar poluído da cidade como se fosse a primeira vez. Não voltou naquele dia, nem no seguinte. O diagnóstico veio depois: síndrome de burnout, depressão ansiosa, licença médica. O mundo de Daniel, tão estruturado e previsível, desmoronou. Os primeiros dias de licença foram um pesadelo de quietude. Ele vagava pelo apartamento, incapaz de assistir a uma série até o fim, de ler um livro, de sentir qualquer coisa além de um vazio aterrorizante, uma culpa surda por não estar produzindo. Os colegas mandaram mensagens genéricas no primeiro dia: melhoras, cara. A equipe sente sua falta. Depois, o silêncio. O sistema havia se reajustado à sua ausência. Foi no fundo desse poço, zapping na TV em um sábado à noite, que ele esbarrou em um documentário sobre violeiros do sertão. Não era sua praia, mas algo prendeu sua atenção. Não era a música em si, no início, mas as mãos. Mãos calejadas, fortes, dançando sobre as cordas com uma certeza orgânica. Uma lógica que não era da sintaxe, mas da sensação. O homem na tela, com o rosto marcado pelo sol, fechava os olhos ao tocar e sorria. Um sorriso que não era para a câmera, era para dentro. Daniel ficou hipnotizado. Naquela expressão, ele viu o antítese completo de tudo o que ele era. Presença em vez de abstração, flow em vez de pressão, criação em vez de manutenção. No dia seguinte, movido por um impulso que não entendia, ele foi a uma loja de instrumentos. O cheiro de madeira e verniz foi o primeiro choque agradável em semanas. O vendedor, um homem jovem com tatuagens nos braços, não lhe perguntou sobre seu cargo ou produtividade. Perguntou: qual som você quer fazer? Daniel, confuso, apontou para um violão acessível na parede. Esse serve para começar. Levar o instrumento para casa foi como hospedar um alienígena. O violão na estante, ao lado dos manuais de certificação em nuvem, parecia um objeto de outro planeta. Os primeiros dias foram de pura frustração. Seus dedos, ágeis em um teclado mecânico, eram desajeitados e moles nas cordas de nylon. Apertar uma pestana era uma tortura medieval. O som que produzia era áspero, dissonante, um insulto ao ouvido, mas era um som real, físico, que vibrava no peito do instrumento e ecoava no quarto vazio. Diferente do clique silencioso de um mouse, ele começou a devorar tutoriais no YouTube, não com a obsessão por performance de antes, mas com uma curiosidade despretensiosa. Aprendeu a afinar, descobrindo que cada corda solta tinha uma nota que devia vibrar em harmonia com as outras. Afinar é cuidar da relação entre as partes, disse o professor do vídeo. Daniel pensou em seus sistemas mal arquitetados, em componentes gritando em frequências diferentes, causando falhas. A metáfora do eu. A primeira conquista foi o acorde de dó maior. Posicionar os dedos, aplicar a pressão certa e rasgar as cordas. O som saiu cheio, redondo,
uma onda quente que preencheu a sala. Foi um evento, um pequeno, ínfimo milagre criado por ele. Nenhum chefe poderia reclamar daquele dó. Nenhum cliente poderia pedir uma alteração em escopo. Era perfeito em sua simplicidade. Naquele momento, Daniel Coru foram as primeiras lágrimas verdadeiras desde o colapso. Não eram de desespero, mas de um alívio profundo, como encontrar água no deserto. A prática diária do violão se tornou um ritual sagrado. Uma hora pela manhã, outra à noite. Não era uma tarefa a ser cumprida. Era um espaço a ser habitado. Seus dedos desenvolverem calos, pequenas armaduras para a beleza. Aprendendo uma música simples, tocando em frente do Almir Sater, ele descobriu o poder da progressão de acordes, como uma história contada em sons, com tensão, clímax e resolução. Era narrativa pura, mais elegante que qualquer linha de código. A necessidade de compartilhar esse novo mundo, ainda tímida, o levou a pesquisar por encontros de iniciantes no violão na cidade. Encontrou o Clube do Violão na Praça, um grupo que se reunia aos sábados de manhã no Parque Central. O primeiro sábado quase não foi. A ansiedade social era um monstro velho, mas o violão na sua costa era um escudo. A praça era um mundo diferente. Pessoas de todas as idades, com violões de todos os preços, sentados em círculo sobre cangas. Havia um professor voluntário, um senhor aposentado chamado Heitor. Ninguém perguntou a Daniel o que ele fazia da vida. Perguntaram: qual música você quer aprender? A primeira vez que tocou em conjunto foi uma revelação. Ele se preocupou em errar o tempo e em atrapalhar os outros. Mas Heitor apenas disse: escuta o som do grupo. Deixa seu dedo encontrar o ritmo dos outros. Não controla, segue. Daniel fechou os olhos como o violeiro do documentário. Errou algumas vezes. Ninguém o interrompeu com um alerta de erro crítico. Aos poucos, seu acorde simples se encaixou na teia sonora maior. Era como se seu violão fosse uma peça de um sistema vivo, respirando em uníssono. Uma sensação de pertencimento que nenhum team building corporativo jamais proporcionara. Foi ali que conheceu a Lena, uma professora de artes que tocava com uma doçura impressionante. O Ricardo, o pedreiro que sabia todos os clássicos do sertanejo raiz. E a Tânia, adolescente tímida que escrevia suas próprias canções. Conversavam sobre a vida, sobre as músicas que amavam, sobre a dificuldade do acorde BM. Daniel percebeu, com um choque gradual, que aquelas pessoas se importavam genuinamente com seu progresso. Lena mandava mensagens com dicas de exercícios para os dedos. Ricardo o convidou para um churrasco em família. Eles riam dos seus tropeços, comemoravam seus acertos. Era uma comunidade, não uma equipe. Certa noite, após um encontro particularmente bom na praça, ele olhou para o celular. Havia uma mensagem no grupo de trabalho da Metasis, falando sobre uma nova urgência. Ele leu aquelas linhas e, pela primeira vez, não sentiu o frio na espinha, a ânsia de se provar. Sentiram-se distantes, como notícias de um país estrangeiro. E então, percebeu, na empresa, ele era um recurso valioso, apreciado, mas substituível. Seu bem-estar era uma variável no cálculo do Employee Engagement. Seus amigos dali eram companheiros de função. A lealdade era ao projeto, ao salário, ao currículo. Não era falsa, mas era condicional. No círculo da praça, ele era Daniel, o iniciante do violão, o cara que estava aprendendo asa branca. Sua presença era desejada não por sua capacidade de resolver um bug, mas pelo som que seus dedos, ainda inseguros, adicionavam ao coro. A conexão era incondicional, baseada no simples, vulnerável e corajoso ato de tentar criar beleza juntos. O caminho de volta ao trabalho meses depois foi negociado. Menos horas, mais flexibilidade. Ele ainda era bom no que fazia, mas aquilo não o definia mais. Em sua mesa, agora havia uma foto. Ele, Lena, Ricardo e Tânia, sorrindo na praça com seus violões. Um lembrete físico do seu novo porto seguro. A grande descoberta não foi o violão, mas a música que sempre esteve adormecida nele. A música da conexão humana despretensiosa, do progresso sem pressão, da criação pelo simples prazer de criar. Daniel, o sistema, havia encontrado uma falha fundamental em seu próprio código. A necessidade de um coração, não de um processador mais rápido. E ao aprender a afinar as cordas do violão, ele finalmente descobriu como afinar a própria vida. Não para o ruído estridente da produtividade, mas para a harmonia tranquila e resiliente da felicidade. Agora, quando o silêncio chegava, ele não era mais um inimigo. Era apenas o espaço entre uma música e outra, cheio de paz e da expectativa da próxima canção que aprenderia, da próxima risada que compartilharia, do próximo acorde que descobriria, sozinho ou, melhor ainda, acompanhado. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal para receber mais vídeos assim. Obrigado por ter chegado até aqui.